Turma, vamos lá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Comecei a gravação agora, tá? Semana que vem nós vamos ter a nossa prova inicial. Como eu já falei com vocês aqui, a nossa prova inicial, ela se baseia tão somente no que eu explico dentro de sala de aula e nos casos práticos que eu cito no meu material em sala de aula. Nada além, nada extra e nada a demais. Por favor, não joguem no Google para responder as questões, porque vai dar errado, depois vocês brigam comigo. Então, olha no meu material, busca minhas aulas, que é muito melhor, e aí vocês têm um tempo hábil também para fazer a avaliação de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da semana, claro que no dia da prova eu não estarei disponível, se Deus quiser, né? Mas qualquer dúvida que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês tiverem aí ao longo da semana até antes da nossa prova, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar e devem me chamar aí no WhatsApp, ok? Estou à disposição de vocês. Continuando a nossa matéria aqui. Oi, pode falar. Posso fazer só uma pergunta? Até duas. Como a aula do senhor começa às 9, no dia da sua prova, você vai liberar a sua prova mais cedo ou você só vai liberar a partir de 9 horas? É porque a gente já ganha um tempo. Igual eu, por exemplo, que trabalho, né? Nós que trabalhamos no outro dia, fazer a prova no outro dia é arriscado. Então, você vai liberar ela só 9 horas ou você vai liberar ela a partir das 19? Como é que os outros professores estão fazendo com vocês? Porque eu sei que ela está ficando 24 horas no sistema, né? Quem tem aula às 19, quem dá aula às 19, libera a partir das 19. Tá, não tem problema não, eu libero a partir de semana que vem, a partir das 21 horas, não tem problema não. 21 não, 19. 21, eu começo às 21. Tá, então você vai liberar. A prova está ficando disponível 19 horas, isso eu acho que é geral, viu? Ah, então eu coloco às 19, vocês que mandam, gente, eu só obedeço. É só para a gente ganhar mais tempo, entendeu? Quem não fica até meia-noite, até mais tarde fazendo. Não, tranquilaço, não tem problema não. Beleza. A partir das 19 eu disponibilizo para vocês, tá joia? Beleza, obrigado, professor. Nada às ordens. Vamos lá, então, gente. Nós começamos na aula passada e já falamos bastante a respeito do nosso artigo 150 da Constituição, né? Artigo esse que traz para a gente diversas questões aí a respeito do poder de tributar. E paramos justamente no artigo 150, no inciso 6, né? Falamos do inciso 1 ao inciso 5, e agora vamos falar do inciso 6. Quando a gente chega no inciso 6, ele fala que nenhum ente da federação, estados, municípios e União, né, pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Então, a primeira questão aí é o seguinte, nós temos que lembrar que o caput fala, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida a União, Estados, Distrito Federal e município. Inciso 6, instituir imposto. Então, a primeira coisa dessa cláusula do inciso 6 do artigo 150 da Constituição é a gente pensar, tá, turma, que esse inciso 6, ele traz uma imunidade tributária. Imunidade é diferente da gente falar de isenção, que é diferente da gente falar de não incidência tributária. Isso para vocês que estão no campo contábil é tão importante ou até mesmo mais importante do que para mim, Eduardo, tá? Vou até compartilhar agora umas outras telinhas legais aqui que eu compartilhei com um grupo meu hoje, de alguns julgamentos especiais sobre algumas questões, vou mandar para vocês no grupo de vocês, que traz umas questões contábeis extremamente interessantes para a gente falar no nosso dia a dia. Então, só para já encaminhar essas mensagens aqui, nós tínhamos um julgamento no Supremo Tribunal Federal para falar sobre a questão de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS.
E aí, gente, esse aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, mandei agora para vocês, foi suspenso também pelo nosso Supremo. Então, é muito interessante a gente ver isso na prática e no dia a dia. Quando eu falo de imunidade tributária, eu estou falando de uma garantia constitucional. Imunidade, gente, vamos lembrar aqui, quando a gente toma uma vacina, a gente adquire uma imunidade. O que é ser imune a alguma coisa? Existir aquilo ali, mas eu ter uma blindagem onde aquilo não me afeta. A imunidade tributária é porque você, contribuinte, pratica o fato gerador, mas por uma característica contida na Constituição, você é blindado e não tem o dever de pagar aquele tributo por conta de uma imunidade. Então, a imunidade, ela é uma garantia constitucional, tá? E, ao mesmo tempo que ela é uma garantia constitucional, uma vez que você consegue o reconhecimento dela e guarda os pré-requisitos, ninguém tira ela de você, porque ela é uma garantia constitucional. Ah, professor, então aquele candidato a vereador, a deputado, a senador, que fala lá que se ele for eleito, ele vai acabar com a imunidade tributária dos templos de qualquer natureza, esse cara está falando coisa certa ou errada? Errada. Porque todas as imunidades que estão previstas aí no artigo 150 da Constituição, no inciso 6, é tratado pelo nosso sistema como cláusula pétrea. E o que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea é justamente aquilo que não pode ser modificado na nossa Constituição, nem por meio de emenda constitucional. Que aí teríamos que ter uma nova Constituinte, uma nova Constituição para tratar de determinado assunto. Ah, professor, então isso a gente não consegue tirar. Se não fizer outra Constituição, não. E tudo isso que a gente tratar no artigo 150, inciso 6 de imunidade tributária, tem correspondência com garantias e direitos fundamentais que está elencado lá no artigo 5º da Constituição. Direito de ir e vir, direito de opinião, direito de falar, direito de transitar, tudo isso, que é o que a Constituição nossa conseguiu de maior apreço. Então, turma, muito cuidado com o que vocês escutam. Quando eu falo da palavra ou do termo isenção tributária, é diferente. A isenção tributária é alguma característica que você, contribuinte, tem, pessoa física ou jurídica, e que a lei te dá um tratamento diferenciado. Só que a isenção tributária, ela pode ser modificada a qualquer momento. Então, exemplo, se a gente pegar a legislação do imposto de renda, a gente vai ver lá, turma, que as pessoas com comorbidades, né, com algumas questões de saúde, têm direito à isenção do imposto de renda. Ah, então eu sou cardíaco, então eu tenho direito à isenção do imposto de renda? Você tem que cair na malha fina, fazer um processozinho, apresentar os laudos, ter o reconhecimento, e ano que vem, se você tiver esse reconhecimento e a legislação mudar, você pode perder a sua isenção? Pode. Porque a isenção tributária, ela não lhe outorga para o contribuinte um direito adquirido ad eterno. Então, ela é diferente. Então, ela é concedida por lei e ela pode ser modificada. E a não incidência é justamente a gente falar que você não praticou aquele fato gerador. Então, tem um caso muito simples que eu cito, que é bem tranquilo da gente enxergar a mudança de um instituto para o outro. Exemplo, eu vou falar de um carro, veículo automotor. Este carro, no contexto geral, ele tem que pagar IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Tá? Vamos pensar que esse carro ele é do governo estadual. Ele vai ser imune de IPVA? Vai, porque nós vamos ver lá no inciso 1, lá no item alineado, inciso 6 do 150, que os carros dos entes da federação têm imunidade recíproca.
Aí este carro, por ser do governo, ele tem imunidade tributária e não vai pagar IPVA. Agora eu estou falando de um carro, de um taxista, que com base na lei do IPVA, o taxista goza de isenção tributária. Olha a diferença. O carro do governo, ele tem imunidade tributária e a imunidade não pode ser modificada. Já a isenção é por ser um carro de taxista, ele tem essa benesse de não pagar IPVA, tá? Mas e se o governo, ano que vem, quiser tirar esse benefício tributário do taxista? Ele pode? Pode. E a bicicleta paga IPVA? Não, por quê? Porque ela não tem incidência tributária de IPVA, porque o IPVA é o imposto sobre veículo automotor e a bicicleta não tem motor nela. Então, não há que se falar em pagar tributo IPVA. Então, assim, um exemplo simples que você vê as 3 diferenciações de cada termo e nomenclatura. Tá? Então, a Constituição, gente, a primeira coisa aqui que ela pega e ela trabalha é justamente o seguinte. Ela fala lá que é proibido qualquer ente da federação instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. O que é isso, um dos outros? Entre União, Estado e município e suas autarquias, é proibido eu tributar impostos. Por quê, turma? Porque nós aprendemos que a figura dos órgãos do governo é trabalhar em prol da sociedade. E se um órgão começa a cobrar imposto do outro órgão, eles vão ter que aumentar o custo produtivo deles para arrecadar mais dinheiro para pagar imposto um sobre o outro. E quem que paga toda a estrutura pública e administrativa? Nós. Então, se o governo do Estado começa a cobrar imposto da prefeitura, a prefeitura começa a cobrar imposto da União ou do governo do Estado e vice-versa, todo o serviço público ficaria, consequentemente, mais caro para a nossa sociedade. Então, por isso que tem essa imunidade, que é chamada de imunidade recíproca, entre os entes da federação. E essa imunidade, turma, ela se estende às autarquias também, porque elas funcionam em prol do governo. E qualquer empresa pública, e qualquer empresa que não vise lucro. Ah, professor, então a Petrobras tem imunidade tributária? Não, porque a Petrobras não é mais uma empresa 100% pública. Ela é uma empresa de economia mista, então ela ofere e busca lucro. Então, não se aplica este caso à Petrobras. Tá ok? Primeiro item. Segundo item, também é proibido qualquer ente da federação instituir e cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. E aí uma questão muito interessante, né, gente? Por que disso? Porque nós temos uma origem laica. Desde que a gente tem uma cultura, a gente tem uma religião, a gente tem uma crença, tá? E é muito interessante porque, se vocês analisarem nas épocas que o Brasil foi descoberto, os fundamentos que não eram fundamentos científicos propriamente ditos, eles eram consubstanciados na igreja, no demônio, no capeta, em Deus e etc. e tal. E isso, graças a Deus, acaba, essa figura acaba, mas a igreja nunca deixa de ser Estado. Tanto é verdade, turma, que se vocês pegarem, quem que é a maior bancada representativa no Congresso Nacional? É a bancada evangélica, professor? É? Exatamente. É a maior bancada. Então, igreja ainda é Estado? Para mim, sim. Estou falando mal da bancada evangélica, não. Na verdade, a gente tem que falar bem, porque eles são extremamente bem organizados e bem assessorados e representam aí os seus fiéis. Ah, mas a igreja evangélica é isso. Gente, vamos falar do rabo de ninguém, não? Né? A igreja católica, 200 anos atrás, fazia o quê? A abundância era o quê? Sinal de riqueza era o quê? Ouro. Você visita essas igrejas no interior de Minas, é tudo banhado a ouro. Só mudou a ostentação. Hoje é granito, mármore Carrara, porcelanato de onde, não sei onde, etc. e tal. Então, só mudou
a figura. Tá? Então, não fale mal de nenhum templo, mas a gente tem que entender aqui nessa aula que não estamos falando mal, mas nós temos uma origem laica, e por ter essa origem, nós temos essa liberdade de expressão e de culto de qualquer natureza, e por isso dessas imunidades. Agora, tem coisa que faz e que vai para o lado errado? Tem, né, gente? Infelizmente, algumas pessoas utilizam desse subterfúgio para lavar dinheiro, né? Tem um caso muito famoso de um ex-prefeito de uma cidade mineira, que ele era uma pessoa que que ele tem uma oratória muito boa. Ele foi prefeito lá uma vez, depois ele foi prefeito pela segunda vez, enquanto ele estava na sua segunda gestão, ele foi preso. E por ele ser preso, ele foi preso porque ele não fez muita coisa correta, as más línguas falam, né? E quando ele estava na prisão, ele encontrou Jesus. E aí ele se converteu e hoje ele tem o maior templo e o templo mais rico dessa cidade. Coincidências à parte ou não, deixo aí para vocês pesquisarem, tá? Mas, infelizmente, eu estou dando um exemplo que eles usaram de coisas erradas para lavar dinheiro, vamos falar assim. Tá? Mas, esquecendo essa parte errada, nós temos justamente aqui uma intenção de demonstrar que o nosso Estado é laico. E que a igreja, independentemente da religião que você tenha ou da crença que você tenha, ela sempre tem esse poder constitucional também. Tá? Fica aí essa observação. Além disso, é proibido, né, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, a gente tem a questão que não pode se criar e cobrar imposto entre o patrimônio, renda e serviço dos partidos políticos. Por que disso, professor? Porque nós estamos trabalhando com pluralismo político, né? Saímos de um período militar, tá? Ao qual agora todo mundo busca a ideologia política, que para mim também, como Eduardo e professor, não tem ideologia nenhuma no Brasil, infelizmente, tá? A gente briga aqui, discute aqui, cria inimizade de A e de B, mas no final das contas eles estão tudo lá felizes da vida e nós estamos aqui, um matando o outro e pagando as contas deles. Então, muito cuidado com essa situação também. Tá? Além disso, as fundações, do mesmo jeito, tá? Entidades sindicais dos trabalhadores, muito cuidado. É apenas dos trabalhadores, não é dos empregadores, porque os trabalhadores são parte fraca na relação negocial. Então, para eles não terem gasto com mais impostos e mais outras questões, eles que têm aí a imunidade tributária. Instituição de educação e assistência social, sem fins lucrativos, ou seja, são empresas que não têm fins lucrativos. Então, exemplo, se vocês pegarem, a PUC, tá? Podemos falar assim, ela é instituída pela Fundação Mariana Rezende Costa, que é a FUMARC. É uma fundação de ensino. E por que a PUC concede tantas bolsas e tem um programa assistencial social maravilhoso? Porque ela é boazinha? Claro que não. É porque ela é uma fundação. Por ser fundação, ela tem que cumprir alguns requisitos que a lei exige, e aí, por conta disso, ela tem imunidades tributárias quanto a impostos. Então, se ela dá a bolsa de 50%, de 100% e tudo, é porque a lei exige para ela manter essa situação. Então, é legal a gente ter esse senso crítico também dessas instituições para a gente entender. Alguma dúvida até aí, turma? Tranquilo? Perfeito. Também temos as imunidades dos impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão, porque a gente ter um fácil acesso sobre isso, isso deu uma confusão do caramba, há uns 2 meses atrás, da Receita Federal,
querer tributar isso, mas não pode. E a linha E dos fonogramas, videogramas musicais produzidos justamente por tudo aquilo que almeja aí o nosso espaço cultural, né? Depois, no parágrafo 2º do artigo 150, a gente tem lá que a proibição, né, de cobrar tributos entre os entes da federação se estende às autarquias e às fundações do poder público, tá? O que quer dizer isso? Um caso muito interessante que é normal e tem até uma súmula aqui no material que eu mandei para vocês, né? Exemplo, nós temos a súmula, se não me falha a memória, que é a súmula 724. E essa súmula, ela fala lá que não se estende, né, a tributação dos templos de qualquer natureza. Então, um exemplo muito interessante aqui. Primeiro, essa questão das autarquias e fundações. Eu já falei isso com vocês, que quando eu estou falando que é uma entidade sem fins lucrativos, essa entidade sem fins lucrativos ela vai ter imunidade tributária. Então, eu dei o exemplo lá de uma autarquia, mas falei contrariamente quando eu falei aí da Petrobras, que ela visa lucro, então ela não vai ter essa imunidade tributária. O parágrafo 3º vem e fala também, né, que não se aplica todas essas questões aos empreendimentos privados em que haja contraprestação de preços. E o parágrafo 4º é interessante que fala que o que proíbe na linha B e C compreende somente patrimônio e renda. O que eu quero falar que é bem interessante é o seguinte, exemplo, eu tenho uma igreja e a igreja, gente, ela recebe muita doação de patrimônio sobre diversas questões aí no seu dia a dia, tá? E aí, a igreja, ela tem justamente vários imóveis. E esses imóveis da igreja vai pagar IPTU ou não? Depende. A súmula 724, que eu coloquei no material, ela explica isso. Ela fala assim, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6, a linha C, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Então, como que eu comprovo isso? Nada melhor do que comprovar isso de forma contábil, turma, né? A contabilidade, ela entra aí como um marco essencial, porque a igreja pode ter 30 imóveis, todos eles alugados. Esses imóveis alugados vai pagar IPTU ou não? Depende. Se o rendimento desses imóveis forem destinados para a função social da igreja, não tem que pagar IPTU. Está aí na súmula 724. Quem vai comprovar e quem vai demonstrar isso para conseguir essa imunidade e manutenção dessa imunidade? A contabilidade. A contabilidade que tem competência para fazer isso. A mesma situação quando a gente pega uma situação, né, gente, de fundações, e aí o Ministério Público tem uma curadoria de fundação só para auditar as questões feitas pelas fundações, associações, organizações não governamentais. E aí, quem que consegue comprovar de uma maneira muito bacana que a função social da fundação está sendo exercida de forma inteligente e eficiente? Quem faz isso é a contabilidade também, em especial, porque ela demonstra que na conta contábil aqueles recebíveis estão sendo destinados para as funções para a qual aquela instituição ali foi criada e para a qual aquela instituição ali exerce, tá? Então, com base nisso, nós temos todas essas imunidades dispostas aí também, tá? Os livros digitais hoje já temos entendimento também que tem a imunidade tributária, tá? E temos algumas outras imunidades tributárias além deste artigo 150 aí. Então, exemplo, quando a gente vai mexer com a exportação, nós temos as imunidades justamente sobre o IPI, sobre o ICMS, sobre as contribuições sociais e as CIDs, porque quando eu exporto, eu tenho aquela lógica de mandar uma matéria ou um serviço para fora e trazer o dinheiro de fora para dentro.
Então, há que se falar nessas imunidades para o produto chegar lá fora com um preço competitivo, tá? Então, por isso que a gente tem, mas essas imunidades fora do artigo 150, inciso 6, elas não são tidas como cláusulas pétreas, ou seja, elas podem ser modificadas por uma emenda constitucional quando convir, tá? Outra imunidade legal que a gente tem também são das pequenas glebas rurais sobre o imposto territorial rural, tá? Gente, quem está mexendo aí na área contábil e ainda está definindo, um lado muito legal que tem, e muito precário, e muito pobre que nós temos, é o famoso produtor rural. A gente é extremamente carente de contabilidade nessa área do agronegócio e do produtor rural. E dá para fazer cada planejamento tributário maravilhoso, de forma lícita e bacana, óbvio, né? Que eu não estou aqui para ensinar coisa errada, mas dá para fazer cada trabalho e cada planejamento tributário maravilhoso com o produtor rural. E a legislação e a Constituição traz muito benefício para eles no dia a dia, tá? Então, quem tiver oportunidade de enveredar para este lado aí, não esqueça aí dessa oportunidade, que é muito bacana. Temos imunidades aí dentro da questão de reforma agrária, né? Quando eu tenho uma desapropriação por conta de reforma agrária e eu recebo essa indenização, eu tenho uma imunidade sobre essa indenização. E aí é muito interessante, porque a Constituição ela só fala em imunidade a fins de indenização para a reforma agrária, mas ela não fala em imunidade para outros fins. Tipo, exemplo, quando a Antônio Carlos aqui foi toda duplicada por conta da linha verde que eles fizeram e do corredor de trânsito que eles fizeram. Quem recebeu a indenização do imóvel ali e teve ganho de capital? Esse ganho de capital, a Receita Federal, de uma forma geral, ela entende que tem que ser tributado. E aí, se você entrar na jurisprudência, em discussões judiciais, a jurisprudência é muito no favor de que quem tem qualquer tipo de desapropriação já tem um prejuízo. E aí, essa pessoa, quando é desapropriada, não tem que pagar ganho de capital sobre desapropriação. Ah, mas isso com recurso administrativo na Receita ganha? Tem que judicializar. Mas é bacana, né, gente? E um ganho de capital aí eu morro em 15%, e se eu estiver falando numa imunidade por conta disso, olha a economia que a pessoa tem, que o contribuinte tem, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, são essas as questões que a gente trabalha na nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Eu vou abrir perguntas aqui, há dúvidas, e aí, turma? Fiquem à vontade. Em turma? E aí? Nada? Ninguém tem dúvida? Vocês estão aí? Não estão aí? Ô, professor, eu tenho uma pergunta relacionada à prova. Diga, meu bem, pode falar. Como que eu conseguiria redirecionar o estudo, porque as questões serão abertas, correto? Isso. Ou vai ter alguma que não é? Não, tudo aberta. E quantas questões serão? Três questõezinhas. 3 casinhos práticos, que vocês vão responder de acordo com as minhas aulas. Tá bom, muito obrigada. Tá? Nada além do que eu falei aqui. Tudo que a gente sempre trabalhou aqui dentro de sala de aula. Tá joia? Perfeito. Mais alguma dúvida, turma? Nada? Então, joia, turma. Um abraço para vocês, uma boa semana e uma boa prova semana que vem. Na outra, nós estamos aí firme e forte, tá ok? Obrigada, professor. Um beijo para vocês. Obrigada, Fiquem com professor. Boa Deus, noite. gente.
Boa noite. Obrigada, boa noite. Falou, boa noite, professor. Tchau.